existem coisas extraordinárias reservadas da parte do Senhor para nós. E eu creio que em breve nós estaremos tomando posse dessas coisas extraordinárias. Mas existe um princípio que não pode ser quebrado, e o Senhor não vai confiar coisas grandes a quem não sabe administrar coisas pequenas. Opa, forte esse negócio aí, hein? O Senhor vai confiar coisas grandes a quem consegue administrar muito bem aquilo que é pequeno. E eu queria convidar você, então, já neste momento, a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus no texto que está em Mateus, capítulo de número 25. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e os aplicou, ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos aqui, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem 1 talento dele, entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante da Tua palavra. O que lhe pedimos é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Queremos sair nessa noite desse lugar abençoados. Por isso, nos abençoe de verdade por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é a fidelidade no uso dos nossos talentos. Esse mês nós vamos estar comentando sobre fidelidade. Nesse texto em especial, fidelidade tem um duplo sentido. Mas essa parábola em especial, ela ilustra uma tragédia de uma oportunidade, sabe, que foi desperdiçada, não foi valorizada, foi jogada de lado. O Senhor, então, aqui, Ele traz para nós uma representação de quem Ele é. Ele é o Senhor desta parábola. Ele havia, então, chamado os seus servos, seus discípulos, e dado a Ele, aos seus discípulos, diferentes responsabilidades. Mas haverá um momento onde esses discípulos terão que prestar contas daquilo que receberam da parte do Senhor. E o que Deus espera, o que Cristo espera, é que cada um desses discípulos sejam fiéis com aquilo que receberam da parte de Deus. Esta é a parábola, então, essa parábola transmite a importância de sermos fiéis. Fiéis no serviço,
fiéis nos dons, fiéis com aquilo que o Senhor nos deu ou nos confiou. Este homem deu a eles uma quantidade de dinheiro, deu a ele uma quantidade de dinheiro que nesse texto em especial ele trata de talento. Irmãos, talento é uma unidade de medida, e era a maior unidade de medida do Império Romano. Na verdade, correspondia a uma certa quantidade de ouro ou de prata. Para termos ideia, hoje o talento ele é considerado uma pequena fortuna, porque corresponde a 6.000 dias, ou mais de 17 anos de trabalho. Um talento correspondia a 6.000 dias de ralação. Para ter uma ideia, um denário era um dia de trabalho de um soldado romano. Aprendemos hoje pela manhã que existem muitos dons, de forma clara, explícita, 20 dons na Bíblia escrito. O Senhor dá dons aos seus filhos, e um dom ele é usado para abençoar a vida de outras pessoas. Existem outros dons que não estão de forma tão clara, mas estão implícita no texto da Bíblia, que são mais 7 dons. Dessa maneira, nós temos ao nosso dispor 27 qualidades para podermos trabalhar no serviço do nosso Deus, para administrar as coisas que o Senhor nos deu. Vai chegar um momento em que, assim como aqueles homens, nós teremos então que prestar conta. Mas como nós estamos administrando aquilo que o Senhor tem nos dado? Como você tem administrado? Assim, com carinho, assim, vira para o teu irmão e fala assim: como você tem administrado os talentos que Deus tem te dado? Porque o que percebemos hoje na igreja é que tem pessoas que pegam o seu talento porque acham que são muito poucos. Eu não sei fazer, eu só sei orar. E aí o que eles pegam esses talentos? Que eles acham assim: mas não sei fazer nada. Eu só sei ser hospitaleiro, mas que é isso diante do dom da palavra? E ele pega o talento ou o dom que recebeu e ele enterra esse dom. Ele não utiliza de forma adequada esse dom. Em contrapartida, isso acaba sobrecarregando aqueles que já têm alguns dons e já estão trabalhando na obra. Vimos ontem, irmãos, como é interessante os dons sendo aplicados. Tem pessoas que têm habilidades para trabalhar com crianças. E o que vimos ontem é que pessoas com habilidade de trabalhar com criança trabalham com muitas crianças. E já tem outros que falam assim: eu não tenho muita tendência não, então ele leva uma só ou não leva ninguém. E aí quem trabalha com crianças, ontem tinha uma galera de crianças. Era muita criança, sob os cuidados de uma pessoa só. Devemos, irmãos, atentar para os nossos dons. Eu percebo às vezes que algumas tias ficam sobrecarregadas, domingo após domingo, terças após terça, culto após culto, porque quem tem o dom para cuidar de criança talvez está enterrando, não se predispõe a ajudar. E as crianças estão lá. Olha que silêncio, que paz está aqui. Você percebeu isso, irmãos? Agora tem tias para que essa paz esteja aqui dentro. Irmãos, elas estão lá em cima sofrendo. Elas pagam alto preço. A pergunta é: até quando vamos ficar de braços cruzados, irmãos? Sobrecarregando alguns irmãos que já não cultuam há um tempo aqui conosco. Nós precisamos descruzar os nossos braços. Precisamos fazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa. Precisamos usar os nossos recursos para a glória de Deus, porque o que percebemos aqui é que Deus dá, os seus dons, os seus talentos a cada um de nós, e nós não podemos desperdiçar os nossos talentos, porque vai chegar o momento que o Senhor vai ajustar conta conosco. Nós teremos que prestar conta, segundo diz o versículo de número 19. Vamos então entrar aqui na mensagem. Fidelidade versus habilidade. Versículo 20 desse texto. Coloca o versículo 20, por gentileza. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Coisa extraordinária.
Olha só que interessante, essa pessoa recebe um talento e ela, com base na sua fidelidade, ela multiplica o que ela havia recebido como recompensa, sabe? E o Senhor fala assim, o servo bom e fiel. Oh, coisa extraordinária. Fidelidade nos nossos dons atrai a atenção favorável de Deus para nós. Ser chamado de servo bom e fiel é um elogio da parte de Deus extraordinário. Porque os olhos do Senhor, Ele procuram os fiéis da terra. Isso que eu quero, irmãos, que o Senhor encontre fiéis nesse lugar. Ele vai encontrar. Tem alguém para concordar comigo e dizer um amém? Ele vai encontrar. É extremamente significativo que tenham sido elogiados pelo Senhor por serem bons e fiéis. Eles não foram elogiados por serem sido capazes, por terem sido inteligentes. Não é capacidade e inteligência, não, é bondade e fidelidade. Oh, irmão, isso é extraordinário. Inteligência varia de acordo com o grau de conhecimento. Capacidade também varia, mas nesse caso aqui, ser bom, todos nós podemos ser bom, e sermos fiéis é uma obrigação. Nós somos dispenseiros, nós somos cooperadores, nós somos os administradores do reino de Deus. O Senhor confiou para nós o reino dele, então compete a nós sermos bons. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, 1 e 2, portanto que todos nos considerem servo de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. O que se requer então desses encarregados é que eles sejam fiéis. Uau! Que os encarregados sejam fiéis. Essas duas virtudes honestas e sólidas que todos nós podemos ter, tanto pobres quanto ricos, tanto os que receberam instrução intelectual e os que não receberam instrução intelectual, ser bom e ser fiel. Salmo 101, versículo 6 diz, meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Irmão, isso aqui é muito sério. O Senhor não vai levar para estar junto dele alguém que ele confia uma pequena coisa na terra, uma coisa material, e essa pessoa administra mal. Pela manhã falamos acerca da administração dos nossos recursos. São riquezas deste mundo. Mas se nós não fazemos uma boa administração daquilo que é deste mundo, nós não estaremos aptos para administrar aquilo que é eterno. Precisamos administrar bem. O Senhor deu para nós uma família. Precisamos administrar bem a nossa família. O Senhor deu a você um lar. Precisamos administrar bem o nosso lar. O Senhor deu a nós, recursos. Precisamos administrar bem os recursos. O Senhor nos deu talentos. Lembra? Esse talento aqui, ele tem duplo sentido. Talento como dons e talento como recursos. E nós precisamos, então, multiplicar, trabalhar para que esses recursos sejam multiplicados e abençoando a vida de outros. Essas duas únicas coisas que Deus requer de qualquer pessoa: bondade e fidelidade. E cada um desses homens receberam de acordo com a sua capacidade. Mas ele vem com uma reclamação chorosa e tola, no versículo 24, versículo 25, e ele vai dizer que, Senhor, eu sei que tu é um homem severo. Olha só, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Versículo 25, por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Fez pouco caso daquilo que havia recebido da parte de Deus. Essa ideia de que Deus é severo, na verdade era a visão, deste homem covarde, desse homem medroso, desse mau administrador. Ele via o Senhor dele como uma pessoa terrível, mas ele não agiu
em concordância com aquilo que ele via. Pelo contrário, ele enterrou, ele fez pouco caso deste homem que aos olhos dele era severo. Ajuntaste onde não espalhaste, significa ajuntar em um lugar onde não faz debulha. Ajuntar em seu celeiro que veio debulhar a debulha de outro homem. O Senhor é um homem severo. Tu gosta de obter lucro onde não investiu dinheiro nenhum. Ele estava dizendo que o Senhor, no qual tinha confiado para ele talento, não era um homem bom. Era um homem terrível. Era um homem mau. Falar sobre fidelidade para nós, irmãos, é importante. Porque esse é o tempo onde estamos vivendo dias ruins, dias maus. As pessoas têm se tornado cada vez mais amantes de si mesmo, apaixonados pela sua imagem, pelo seu autorreflexo. Eles têm se auto-idolatrado. E em contrapartida, desprezado Deus, a sua palavra, desprezado o seu Senhor. Feito com os seus dons, talentos e recursos, sabe, jogando pelo ralo, deixando desperdiçar. Este homem, então, precisaria ter entregue, no mínimo, esse recurso aos banqueiros. E aí, o que me chamou a atenção também é que o Senhor vem para ajustar a conta com esse servo. E o servo só tinha reclamação, não tinha dinheiro. Ele só tinha mal o que Deus tinha dado para ele, o que o Senhor havia dado para ele. Nós precisamos pegar os nossos recursos, aquilo que Deus tem nos dado como dons e talentos. Talvez o seu dom e o seu talento seja de cantar, e Deus deu a você essa capacidade, sabe, de ser um cantor, de entoar cânticos para a glória de Deus. Nem todo levita era cantor, mas havia os cantores que adoravam a Deus no santuário. Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas os que eram sacerdotes precisavam exercer bem o seu ofício no sacerdócio, cuidar bem das coisas de Deus. Irmãos, então nem todos nós temos todos os talentos, mas cada um de nós recebemos da parte de Deus um talento especial. A pergunta é: qual é o seu talento? Você sabe? Pergunta para o seu vizinho aí: você sabe qual é o seu talento? Lembrando que o talento é algo que Deus deu a você. Timóteo, certa vez, orientado por Paulo, recebe a instrução: Timóteo, desperte o dom que há em você. Já estava dentro dele, ele não sabia. Então, ora, desperte o dom. E como vou despertar o dom? É me lançando, irmãos. Como é que eu sei que eu gosto de criança? Cuidando de criança, olha que extraordinário. Como é que eu sei que eu vou ser um bom diácono? É trabalhando como voluntário, irmãos. Você não precisa ter o título de diácono, você tem que ter a voluntariedade, amor às pessoas, desejar servir as pessoas com um sorriso no rosto, apesar das circunstâncias contrárias. Amar as pessoas. A melhor, irmãos, como é extraordinário você chegar num ambiente e ser bem recebido. Como seja bem-vindo, sorrisão no rosto, dá vontade de voltar de novo àquele ambiente. Mas tem pessoas que não utilizam bem os seus recursos, e aí fica um vazio nesse ambiente, nesse lugar de recepção, nesse lugar de serviço. Ah, como é bom, já percebeu, irmãos? Eu sinto tosse, às vezes eu tuço, eu sinto sede, e vem alguém e me serve. Oh, irmãos, é cuidado. É só comigo? Não. Com todos. Ontem eu vi que uma pessoa estava lá no nosso momento de lazer, na confraternização da Ibarque, e o cafezinho saiu fresquinho. E aí veio uma irmã: pastor, aqui um cafezinho para o senhor, pastor. Cadê o Orlando? Ele está onde? Voluntariedade para servir. O homem estava bem distante da gente, e eu apontei, e ela voltou lá, pegou o café e serviu a ele, e daqui a pouco estava servindo a outra pessoa e servindo. Irmãos, o Orlando acabou de chegar, mas o mesmo amor que ela demonstrou para comigo, demonstrou para com ele. É o reino de Deus em expansão. Agora imagine isso sendo multiplicado, irmãos.
Porque o que temos visto hoje é que as pessoas gostam de ser amadas, gostam de ser bajuladas, gostam de ser, sabe, de que um cafuné seja feito em sua cabeça, mas elas não querem retribuir as mesmas coisas para os outros. Deus nos deu talentos. Bota a mão em você e fala assim: Deus me deu talento. Fala assim: eu preciso administrá-lo fielmente. Precisamos administrar fielmente os nossos talentos. Precisamos fazer esses talentos fluírem para a glória de Deus. Não podemos permitir que uma tragédia abata sobre nós pelo fato de administrarmos mal as coisas do nosso Senhor. Porque a recompensa para quem é fiel é muito extraordinário. A recompensa para quem administra bem, irmãos, é magnífica. Vamos ver as recompensas? Recompensas que o Senhor deu aos seus servos fiéis. Versículo de número 22. 21, perdão. Disse o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Irmãos, tudo que eu quero ouvir da parte de Deus quando Ele voltar é servo bom e fiel. Tu administrou bem aquilo que eu dei para você. Você procurou multiplicar os talentos que eu dei a você. Você não enterrou os talentos, você trabalhou para o bem, sabe, para que pudesse multiplicar. Eu luto para isso, irmãos, e o que eu desejo de vocês é a mesma coisa. É que vocês se esforcem para que um dia possamos ser achados dignos de se ouvir essa palavra que esse dispenseiro bom, ele recebeu da parte de Deus. Servo bom e fiel. Você foi bom administrador. Você foi um bom dispenseiro. Você cuidou daquilo que eu te dei com zelo. Você foi cuidadoso, sabe, nas responsabilidades que eu confiei a você. Você não desprezou o que eu te dei. Pelo contrário, você fez bem aquilo que eu havia confiado. Então você é digno de entrar no gozo do Senhor. Entrar no lugar de repouso e de alegria. Haverá um momento, irmãos, que nós prestaremos conta, não para essa vida, mas é para a eternidade. Só que o que fazemos aqui conta. Então toque no seu irmão e fala assim: o que fazemos aqui conta. É aqui, irmãos, a nossa decisão é aqui. A decisão para galardão é aqui. A decisão para salvação é aqui. O que fazemos aqui conta. Se fazemos o bem a alguém, é contabilizado. Se fazemos o mal também. E se deixamos de lado, também o é. Esse mês é o mês onde a nossa fidelidade será testada. O que eu tenho aprendido é que, ao contrário do que muitos pensam, quando a gente prega sobre amor, quando a gente prega sobre amor, a gente não é amado. Quando a gente prega sem amor, irmãos, parece que nós somos mais odiados. Porque o amor precisa ser colocado em teste. Você precisa ser provado naquilo que você prega. A gente experimentou um certo momento falando sobre honra. Lembra que a gente pregou sobre honra? E pensa no mês onde nós fomos muito desonrados. Foi aquele mês. Mas era Deus testando a gente na nossa própria palavra. Só que essa palavra não é para o pastor Alexandre. Essa palavra é para nós. Eu e você. Então nós seremos testados com aquilo que vier à nossa mão. Você vai ser testado com os seus dons e talentos. Você vai ser testado com os seus recursos, quer sejam financeiros ou espirituais. Você vai ser testado. As pessoas vão pedir para você oração. O que você vai fazer quando te pedir oração? As pessoas vão pedir para você uma palavra. O que você vai dar para elas quando elas te pedirem uma palavra? As pessoas vão te pedir uma visita. O que
que você dará a elas quando você for confrontado acerca desse pedido? Você vai receber o 13º. Opa! O que você vai fazer com o seu dinheiro quando você recebê-lo? Quando o salário te vier à mão, como você vai administrar isso? O pastor Wilde pegou, no alto aqui, mas de manhã eu fui muito explícito com relação a isso. É o princípio do 10, do 30 e do 60. Para quem pode, guarde 30% de tudo que você ganhar. Para quem pode. Ah, pastor, eu não posso 30, então guarde pelo menos 20, mas guarde alguma coisa. 10%, irmãos, é obrigação. Então, de tudo que eu ganho, 10% pertence ao Senhor. E os outros 60, pastor? Então, 10 é do Senhor, 30 eu guardo, 60 eu gasto. E aí vai um princípio para você. Quem aprende a fazer esse tipo de contabilidade, esse tipo de administração, nunca falta coisa alguma para ele. Pelo contrário, ele sempre tem para dar. Ele aprendeu a administrar. Não é porque ele vai ficar rico, não, é porque ele aprendeu a administrar os recursos que ele tem. Agora tem gente, irmãos, que o devorador foge dele. O devorador tem medo dele, porque se ele administra tão mal os seus recursos, que se o devorador passar perto, ele fica endividado também. Irmão, cartão é muito bom ter um cartão, irmãos. É muito legal. Cartão de crédito, mas ele não é autopagável, não. Para cada despesa que você faz, tem uma fatura. Essa fatura vai vir para você. Você vai ter que pagar ela. E sabe onde você é testado? No mês de dezembro. Porque, por isso estamos falando sobre fidelidade. Porque depois de dezembro, irmãos, depois da vaca gorda, uau! Depois das espigas cheias, uau! Vem as vacas magras. Janeiro e fevereiro. IPTU, IPVA, um monte de conta, escola da criança, material escolar. E aí você atolou o pé na jaca em dezembro. Tem gente que já começou a fazer dívida desde outubro. Não, passa no cartão, passa no cartão, passa no cartão. Fatura vai chegar, varão. Dá um toquinho aí e fala assim, a fatura vai chegar. É. Nesse mês seremos ainda mais testados. Foi falado aqui, nós vamos fazer agora um almoço para ajudar na despesa do sítio. Em 2014, quando fazíamos nossas confraternizações, o valor que cobramos agora é o mesmo de 2014. Mas, pai, em 2014 o valor cobrado cobria as despesas do sítio e da refeição. Dessas, irmão, só deu para a refeição. E um pedacinho para o sítio. Mas foi um pedacinho. Ah, eu não vou deixar de me alegrar, de festejar com vocês. Tanta coisa boa Deus nos fez. Pastor, mas esse ano foi de luta, sim. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmão. Oh, 2025 está logo ali. E 2025 será um ano de colheita abundante, amém? Se formos fiéis ao Senhor agora, nós vamos colher o fruto da nossa fidelidade. Nós estamos sendo provados, testados. O Senhor está te alertando. Essa não é uma mensagem para você dar um glória assim, aleluia, e vibrar no poder do manto do Espírito. Essa é uma mensagem para a tua reflexão. É para você levar para casa. Como eu tenho administrado os recursos que Deus tem me dado. Como eu tenho administrado os talentos que Deus tem me dado. Porque se eu for fiel, o Senhor há de me recompensar. Mas se eu for infiel, também serei recompensado. Só que a recompensa do infiel não é igual à do fiel. Essa parábola, então, nos mostra a necessidade de sermos fiéis e vigorosos no reino de Deus. Tudo que é necessário para que possamos preparar o retorno do Rei Jesus está nas nossas mãos. Uma das formas de nós fazer com que o reino de Deus, com que a glória de Deus venha, é falarmos do reino, irmãos, é pregarmos o evangelho em todos os lugares, é anunciarmos o reino, é usarmos os nossos dons e talentos para a propagação do reino. Mauro, eu tenho aprendido algo importante.
Quando a igreja cresce, o reino das trevas encolhe. Mas se eu fecho os olhos para o mundo lá fora, se eu me tranco aqui dentro e fico satisfeito com o que já temos colhido, é como se o reino das trevas continuasse expandindo e o reino de Deus, o reino da luz, diminuindo. Porque o reino não fica igual, ou ele cresce ou ele diminui. O reino de Deus, ele precisa crescer. E ele cresce como? Quando eu administro bem os meus talentos. Tem pessoas que estão aqui cultuando conosco, porque foram convidados. Talvez ele nunca pregue no altar, mas ele falou assim: você precisa ir na minha igreja, vamos lá cultuar o Senhor comigo? Não, tem gente que aceitou Jesus. Eu nunca ouvi uma palavra, uma pregação do cara que me levou para a igreja. Eu nunca ouvi uma pregação dele. Mas o que ele fez comigo foi tão extraordinário que ele pegou o talento que ele tinha, que era de fazer amigos. Ele falou assim: você precisa ir. E foi dessa maneira que eu conheci Jesus. A minha vida foi transformada, porque um dia alguém não enterrou o seu talento. Mas naquele momento, para mim, sabe como eu o taxei? De chato, porque ele, sabe, foi uma pessoa chata para mim. Mas foi uma pessoa chata que me amou, irmãos. Você não vai para o inferno, você vai para a igreja. Não, eu não quero ir. Vai sim, eu vou te buscar. E ele foi me buscar. Pensa, alguém na minha casa, me buscando no sol quente. Eu tinha ficado o dia inteiro, fazendo aquela oração do pipeiro. Vem vento catiguelê. O dia inteiro, irmão, tinha vento naquele dia. Que prova, como é que um pipeiro vai soltar pipa sem vento? Não tinha vento e eu lá o dia todo, o vento chegou às 6 horas. 6h10, chega o camarada: vamos? Ah, irmãos, eu não queria ir com ele de jeito nenhum. Eu ia para a igreja fazer o quê, irmãos? Tu entra aqui dentro, ambiente confortável, ar-condicionado, ventilador, cadeira confortável. Eu ia para uma igreja com um ventilador que fazia um barulho terrível, um banco que tinha umas tábuas assim nas laterais, na horizontal, que quando você levantar ficava aquela marca assim, ó, chegava a doer, irmãos. Banco de madeira, duro, ruim de sentar. Mas aquele cara, ele me amou de uma forma tão especial, que eu não via outra coisa. Ele foi 2 vezes me chamar. Na 3ª vez eu já fui sozinho. Olha que legal, irmãos. O talento dele foi utilizado para me resgatar. Qual é o teu talento, meu querido? Não enterre ele. Eu percebo que tem pessoas muito habilidosas no telefone. Uau, uma habilidade para fazer recursos audiovisuais, vídeos, Instagram, internet. Oh, eles brincam. Um talento sendo desperdiçado, o reino de Deus pode ser propagado. E aí o que a gente pega? A gente pega esse talento e a gente usa para o mal. Não usa para a propagação do reino. Deus te deu um talento, então use para a glória de Deus. Quero concluir essa mensagem dizendo que Deus dá aos homens diferentes talentos. Nem todos nós recebemos os mesmos. Lembra? A um ele deu 5, a outro deu 2 e a outro 1. Outro ponto: cada um de acordo com a sua capacidade. É de acordo com a capacidade. Ah, eu estou insatisfeito com a quantidade de talentos que eu tenho. Eu estou insatisfeito com os recursos que eu ganho. Eu estou insatisfeito com o dom que eu... Irmão, se você fizer um bom serviço com o que você tem, Deus te confiará coisas maiores. Lembra? Foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Venha, participe da alegria, gozo do teu Senhor. Ah, irmão, isso é extraordinário. Outro, o homem que é punido é o homem que nem tenta. Ele não tentou ganhar mais. Ele não tentou negociar. Ele estacionou. Ele se aquilatou àquela situação. Ah, eu não tenho muita coisa. Irmãos, que tragédia. Uma oportunidade jogada no lixo. Ele poderia ter conseguido mais recursos, mais finanças, sabe, administrar melhor aquilo que havia recebido da parte do seu Senhor, mas ele pega aquilo e ele administra mal.
Que tragédia, irmãos. Quero dizer algo para nós aqui que estamos nessa noite. Deus vai confiar algo a você. Quando Deus te confiar alguma coisa, administre bem. Faça o melhor que você puder. Use teus dons, seus talentos, seus recursos, sua força, sabe, a sua capacidade intelectual, física, para que aquilo seja muito bem administrado. A gente vê isso na criação de uma criança. A dedicação que uma mãe tem para com uma criança. Ela usa todos os seus recursos para proteger, para alimentar, para ajudar, para ensinar, para instruir. E sabe o que acontece? Em cada fase da criança, ela é comemorada as vitórias. É comemorado quando aprende a falar a primeira palavra. É comemorado quando aprende a dar o primeiro passinho. É comemorado quando aprende a andar de bicicleta. É comemorado quando aprende a escrever uma palavra. Quando aprende a escrever o seu próprio nome. É comemorado quando passa de série. É comemorado quando cresce. Quando faz lá as bodas. É comemorado quando casa. Oh, irmãos, há toda uma comemoração do processo. Sabe o que é isso, irmãos? Cada fase da nossa vida a gente precisa comemorar as conquistas, ainda que pareçam pequenas. Não espere comemorar quando as coisas estiverem grandes. Porque o Senhor aqui, Ele concedeu o talento 5 para um. 5 parecia muito, 2 para outro. 2 parecia pouco, mas ele administrou tão bem que ele foi recompensado igualmente pelo que havia recebido 5. Não houve diferença, porque ambos fizeram um bom trabalho, administraram bem os recursos a eles confiados. Administre bem, irmãos. Administre bem a sua família. Administre bem o seu dom. Administre bem o seu talento. Administre bem a sua célula. Administre bem o serviço que Deus te confiou. Administre bem. Administre o seu cartão de crédito. Administre bem a sua empresa. Administre bem. Porque se você administrar bem, você será recompensado por isso. Você será honrado por isso. Em último, administre bem a sua vida espiritual. Porque quando a gente fala de talentos, recursos, a gente pensa muito no que é material. Mas, irmãos, Deus nos confiou uma vida espiritual que precisamos administrar bem. A salvação, ela precisa ser administrada com zelo. A Bíblia fala assim, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Sabe o que significa isso, irmãos? É que existe um ninguém. O nome desse ninguém se chama diabo. O enganador, o pai da mentira. Ele vai tentar roubar o seu dom precioso, a tua salvação. Administre bem, irmãos. Pastor, como é que eu administro bem a minha vida espiritual? Ore mais do que você tem orado. Ore, levante pelas madrugadas, invista em você mesmo. Leia a palavra, leia a Bíblia. Invista em você. Pastor, mas eu não consigo ler. A letra da minha Bíblia é pequena. Irmãos, baixe no teu celular um aplicativo de uma Bíblia e você vai poder ouvir a palavra. Irmãos, o que você não pode fazer é de investir na tua vida espiritual. Você precisa crescer. Administrar bem esse teu talento. Pastor, eu percebo que Deus tem me chamado para o ministério. Irmãos, sabe o que é ministério? Serviço. Deus está chamando a trabalhar, irmãos, arregaça a manga. Chega mais cedo na igreja. Vem para a oração. Vem para a escola bíblica. Se apresenta para o teu líder de célula. O que eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? Irmãos, a obra de Deus precisa de voluntários. Voluntários que sejam cheios de talentos e dons. Irmãos, precisamos usar os nossos recursos para o reino de Deus. Quando eu utilizo bem os recursos que eu tenho, Deus vai me confiar algo mais precioso. Mas enquanto eu estiver administrando mal, não estiver usando isso para a glória de Deus, mal estiver indo à igreja. Tem gente que é o seguinte, eu mal consigo ir à igreja. Irmão, vir à igreja não é dom, não precisa de dom para vir à igreja. Não precisa de dom, não precisa de talento para vir à igreja. Você precisa de esforço. Tem uns que nem precisam de esforço, né? Tem uns que moram tão próximo. O pastor espirra aqui, ele fala saúde lá. Mas todos nós precisamos pegar os nossos dons e talentos e usar para o bem do reino. Finalizando, o homem, ele foi punido pelo fato de nem ter tentado. Agora, há alguns
que administram tão bem e têm abundância, a ponto de ser dado a eles mais trabalhos. É sempre assim, irmãos. Quem mais trabalha na igreja, eles recebem, toda vez que tem trabalho, pensa exatamente em quem? Em quem está se despontando. Tem pessoas que falam assim, não, mas não me vem. Teve alguém que falou comigo assim, pastor, eu posso fazer alguma coisa? Você é o quê? Sou diácono. Você não tem que pedir, irmão. Vê aonde precisa. Se lance. Mas tem que ser diácono para trabalhar? Não, tem que ser voluntário, tem que ser servo. Irmão, você não precisa ter um título, você não precisa ter olhos sobre a cabeça, tem que ter voluntariedade. Eu quero contribuir para a expansão do reino. Eu quero. Mas tem pessoas, pastor Wilde, que falam assim, Deus me chamou para ser evangelista. Eles querem ser evangelista com o microfone na mão. Ah, irmão, que isso? Se Deus te chamou para ser evangelista, evangelize. Faz a tua célula multiplicar lá, de tanta gente você vai levar para lá, ó. Eu trouxe meu amigo, eu trouxe meu colega, eu trouxe companheiro, eu trouxe aqui um parceiro da vida antiga. Enche a tua célula de pessoas novas. É o teu dom, evangelista. Então evangelize, meu irmão. Ah, não, meu dom é servir. Então sirva, cara. Sirva, homem, sirva, mulher. Sirva, jovem. Sirva. Mas agora só queremos servir na igreja. Não, quando tiver alguém doente, né, na igreja, tiver um irmão doente, você souber, vai servi-lo. Ajude ele. Ajude nas suas dificuldades. Ele precisa de alguém para acompanhar no hospital, se disponha. Ele precisa de alguém para levá-lo, se disponha. Precisamos usar bem os nossos recursos. Não, eu tenho percebido que eu tenho tido dom, meu dom é mais voltado para a palavra. Oh, maravilha! Só que tem pessoas que querem ter o dom da palavra com o microfone na mão, irmãos. Eu sou pastor, eu sou ciumento, esse microfone aqui eu não dou para qualquer um, não. Quer pregar, irmãos? Você vai ter liberdade para pregar. Pregue. Pregue para os teus vizinhos. Pregue para os teus amigos. Pregue na rua. Pregue na fila do banco. Pregue no supermercado. Quando você for bom dispenseiro com as coisas pequenas, o próprio Deus vai me fazer enxergar você e te dar oportunidade para coisas grandes. Não queira começar aqui em cima, não. Começa embaixo. Vai galgando, vai trabalhando, vai servindo e outra, vai adquirindo músculos espirituais. Você vai crescendo, vai pegando autoridade no teu trabalho. Como é bom ter autoridade para servir, irmãos. Autoridade é mais do que servir com um título, com, sabe, a força do cargo. É servir com um encargo. Autoridade. As pessoas não te veem pelo título, mas pela autoridade que você carrega. E eu aprendi aqui pela mensagem ministrada nesse altar. Todos nós somos soldados rasos. Mas existe uma patente nos nossos ombros que não é nossa, é da parte de Deus. É o jaleco de Deus. É o casaco de Deus. E Ele coloca sobre nós. E aí quando nós estamos com esse casaco, nós vimos um monte de indivíduos e falamos assim, rapaz, eu sou bom, não, você não é bom, não. O pastor não é bom, não, irmãos. Ninguém aqui é bom, nós somos todos soldados rasos. O que nós temos é a cobertura do Senhor sobre nós. É a patente dele que está em nós. Então, quando nós estamos com a patente do Senhor, o mundo lá fora sabe que não estamos sozinhos. Há um Deus poderoso sobre a nossa vida. Precisamos usar bem os recursos que Deus tem nos dado. Porque se não usarmos bem, ao servo inútil, versículo 30, foi dito, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Além de perder tudo que possuía, ele agora é lançado num lugar de sofrimento. Por quê? Porque ele poderia ter sido fiel, mas ele se tornou infiel, se tornou inútil. Como ele fez isso? Enterrando os seus talentos. Quero perguntar de novo, qual é o talento que você tem? Qual é o seu dom? Qual a área que você melhor funciona? Aí a obra do Senhor precisa de você, irmãos. Nós seremos cobrados por isso. A obra do Senhor precisa de você. Meu dom é ensinar. Irmãos, aprendi algo extraordinário a semana, Ângelo, sobre ensino. Ensino não é pegar um livro e falar o seu conhecimento. Ensino tem a ver com o cuidado de pessoas. Não é você pegar a letra para tentar ensinar alguma coisa, não. É você viver a letra e as pessoas verem em você a autoridade para falar aquilo que você está ensinando.
Quando eu li isso, eu falei assim, caramba, que extraordinário, Senhor. Ser professor, irmãos, a obra do Senhor, ela não funciona com professores. Nós somos discipuladores. É vida na vida. É mais do que estar preocupado com a matéria, estar preocupado com o outro que está ouvindo. O Senhor confia em você. O Senhor confiou dons a você. Talvez você tenha enterrado até hoje o seu talento. Está na hora de você começar, Senhor, eu quero ser usado para a glória do Teu nome. Está na hora de nos dispormos. Eu quero ser usado para o Teu louvor. Eu quero ser usado para a Tua glória. Talvez você não saiba nem o seu talento, mas está na hora de você descobrir o seu talento em Deus. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus possa trazer, clareza à sua mente acerca do seu talento. E você possa usar o seu talento para a glória de Deus.